Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Pedimos a bênção do Senhor, que possamos, ó Deus, sermos abençoados pela Tua mão, pela Tua graça. Entre em cada casa, em cada lar. Que a bênção do Senhor chegue em cada família. Nós pedimos agora, Deus, a bênção do Senhor em cada irmão lá da nossa igreja. Alguns irmãos que nós temos orado. Senhor, a vida do Rodrigo. Senhor, oramos aqui, Deus, Senhor Jesus, pela agência do Cardoso Filho, colocamos eles em oração, pedimos ao milagre do Senhor na vida deles, pedimos a bênção do Senhor na vida, Deus, do seu Júlio, da irmã Gessilda, irmão Augusto, irmã Cleusa, Senhor, pessoas, ó Deus, que estão passando por um tempo, uma fase, um tempo difícil, pedimos a Deus a vida do seu Benedito, colocamos a vida da irmã Terezinha nas tuas mãos, Senhor, a vida do seu Ayrton, Senhor, cada pessoa, Senhor, o irmão da Betânia, Senhor, oramos nessa tarde para que o Senhor possa alcançar, Deus, o irmão da Betânia também, lá em Maceió, que o Senhor já esteja, Deus, realizando um milagre, abençoando a vida do teu filho, e nós declaramos a bênção, um milagre na vida de cada um dos teus filhos, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos trabalhar, queridos? Nós estamos falando aqui sobre a Bíblia. E a Bíblia, eu posso dizer que é um assunto assim difícil da gente estar ensinando, porque ela tem que ser feita praticamente todos os dias. A gente tem que criar o hábito de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem aqui livros, contém autores diferentes, linguagem diferente. Alguns livros são poéticos, outros livros, né? Alguns livros que são poéticos, ele fica complicado da gente entender. Alguns livros são proféticos, outros livros são históricos. Os históricos a gente consegue compreender um pouquinho com mais facilidade, mas os outros livros poéticos a gente tem um pouco de dificuldade, como o livro de Salmos, Eclesiastes, mas nós vamos caminhando e nós vamos aprendendo. Então eu comecei terça-feira passada uma mudança, a gente fala um pouquinho da palavra do Senhor, depois a gente fala de um outro assunto para a aula ficar bem leve e a gente poder absorver um pouquinho mais. Segundo um dado de alguns de pesquisadores, diz que o ser humano consegue guardar aproximadamente de 5 minutos, de 1 hora, a pessoa consegue guardar ali 5 minutos daquilo que foi ensinado. Então, queridos, nós fazemos a nossa aula aqui. Se você conseguir guardar, aprender um pouquinho mais do que 5 minutos, eu creio que vai ser bom para a tua vida, vai edificar a sua vida. Quero convidar você a estar conosco, né? Hoje à noite nós vamos realizar o nosso culto, vamos estar transmitindo ao vivo o nosso culto. Esteja conosco e eu tenho a certeza que vai ser uma bênção no nome de Jesus. Tá? Nós estamos falando sobre o livro de Gênesis, tá? E no livro de Gênesis nós estamos falando aqui, falamos sobre... começamos a falar sobre a criação já na aula passada e terminamos em Nimrod. Pastor, quem é esse camarada chamado Nimrod? Nimrod, voltando um pouquinho naquilo que nós já falamos no livro de Gênesis, nós chegamos na vida de Noé. E quando nós falamos sobre Noé, nós falamos aqui que Noé, quando desceu da arca, ele começou a produzir, ele começou a plantar a sua vinha. E logo quando a vinha de Noé deu as uvas, ele logo foi lá, fez um vinho. E juntamente com Noé, ele desceu da arca com os seus 3 filhos, né? Cã, Sem e Jafé, tá? Cã, Sem e Jafé. Eram os filhos de Noé, mais as suas esposas. Então, são 6 pessoas aqui, 7 e 8 com Noé e sua esposa. Então, 8 pessoas foram salvas do dilúvio. Então, todo aquele povo foi destruído, todo aquele passado ficou, e a partir daquele momento, Noé ia reconstruir uma nova história, uma nova etapa, né, com a sua casa, com a sua família. Tá certo? Então, eu na aula passada contei uma história que Noé, quando ele fez aquele vinho, ele bebeu muito, né? E ele ficou muito embriagado, bêbado, e ele acabou entrando na sua tenda, acabou tirando sua roupa. E Cã, esse filho aqui, Cã, ele viu o pai lá nu e saiu espalhando para os seus irmãos, dando risada, rindo, né? E havia um costume naquela época, um costume
que o filho não poderia de jeito nenhum ver o pai, era vergonhoso ver o pai nu, né? Nos dias de hoje a gente vê pai tomando banho com o filho e vice-versa, né? E a gente vê assim que algumas famílias não vê tanta dificuldade assim. Mas nesta época de Noé havia aquele costume, havia aquele respeito, né? E quando os irmãos falaram assim, viram que Acã estava falando, olha, o pai está nu lá na tenda, os irmãos foram de costa, né? Cada um foi de costa para não ver o pai, jogaram um lençol sobre Noé, cobrindo a nudez de Noé, e quando Noé voltou a si, passou o efeito da bebida, do vinho que ele tinha tomado, Noé ficou sabendo. Então Noé, ele amaldiçoou Acã, né? Mais uma vez eu falo, nós que somos pais, que somos mães, podemos corrigir os nossos filhos, podemos corrigir os nossos filhos. Podemos orientar os nossos filhos, podemos orientar os nossos filhos, mas nós temos que ter muito cuidado quando nós amaldiçoamos, quando nós liberamos palavras. Então as palavras, ela tem muito efeito. E quando Noé lança a palavra de maldição, ele diz que Cã seria escravo dos seus outros dois irmãos. Então ele abençoou Sem, ele abençoou Jafé, mas Cã, ele disse assim, vocês serão escravos, você, a tua descendência será escravo dos seus irmãos. Então uma palavra muito dura, ele podia ter corrigido Cã. Olha só, irmãos, quando uma atitude mal tomada, uma atitude que às vezes a gente vai fazer naquele momento da emoção, é por isso que nós, a aula passada, falamos sobre o temperamento. Nós precisamos ter o nosso temperamento cuidados, né, pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos que o Espírito do Senhor esteja controlando o nosso temperamento. Precisamos ser controlados pelo Espírito de Deus, para que a gente possa ter êxito, para que a gente possa ser abençoados. Tá, meus queridos? E eu gostaria muito que você, nessa tarde, pudesse pensar um pouquinho, você que vai assistir depois, né? Espero que você assista esse vídeo depois, que você possa aprender um pouquinho. Eu sei que a gente está um pouco assim, né? Meio distante, a gente percebe que os irmãos estão um pouco distantes. Isso não é só na igreja SEB, isso é em todas as igrejas. Conversando com os pastores, a gente nota que as pessoas estão se acostumando em ficar longe da casa do Senhor. Isso é muito preocupante. Porque quando nós se acostumamos a viver sem a bênção de Deus, quando nós se acostumamos a viver longe da casa do Senhor, isso vai se tornar na nossa vida comum e a gente não vai perceber que isso não está fazendo falta na nossa vida. Então a gente tem que estar sempre trazendo para o nosso coração que isso, a fé é muito importante, o ensinamento da palavra é muito importante na vida do homem, porque nós fomos criados de uma maneira, como nós já compartilhamos aqui, o poder da escolha, o poder do livre-arbítrio, de nós escolhermos aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos realizar. Então, quando o homem ele escolhe aquilo que só satisfaz a sua carne, aquilo aparentemente vai ser bom, mas ao longo do tempo aquilo não vai ser tão bom assim, porque o homem ele é feito de carne, né? Ele é constituído de carne, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Então, vamos dar uma pincelada nesse corpo, alma e espírito. Corpo é aquilo que nós temos, essa caixinha aqui, gordinha, magrinha, é o nosso corpo. Depois vem a nossa alma é os nossos sentimentos, é aquilo que pensamos, é aquilo que decidimos, é aquilo que sentimos, tristeza, né? E o nosso espírito é aquele que liga, né, a nossa alma a Deus. Quando a gente canta e a gente sente a presença do Senhor, é através do nosso espírito que nós ligamos. Agora, se a nossa alma está cheia de tantas outras coisas, irmãos, o nosso espírito nunca será ligado no coração de Deus. Nós vamos viver uma vida fraca, uma vida sem objetivo, uma vida sem fé. E uma pessoa que não tem fé é uma pessoa, ela é uma pessoa que aparentemente ela tem uma alegria, ela tem aparentemente ela demonstra que está tudo bem na vida dela, mas está lá no fundo do coração dela, ela sente uma fraqueza, ela sente que alguma coisa está faltando. Então hoje nós vamos falar muito sobre sentimento, nós vamos falar muito hoje sobre coração,
né? Eu separei um salmo para nós lermos hoje aqui, que Deus ele olha para o nosso coração. Deus ele não olha para a nossa aparência, para aquilo que estamos fazendo, para aquilo que estamos falando, mas Deus ele olha para o nosso coração. Então é muito importante que eu e você, meu querido, nós possamos entender que quando Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha para abençoar a nossa vida através daquilo que está no nosso coração, na nossa alma. Então, preste bem atenção que voltando para a nossa aula, quando Noé amaldiçoa Cã, e muitas pessoas lá, porque daí Cã ele vai morar na região africana. Então, queridos, quando Cã começa a formar aquela nação africana, as pessoas, alguns religiosos naquela época, né, depois, passado anos e anos e anos para frente, quando se começa aquele comércio de escravos, né, de captar os negros e levar como escravos para a Europa, muitas vezes até aqui no Brasil, quantos escravos chegaram aqui no Brasil, os religiosos acreditavam que isso era legal, isso era vontade de Deus, que isso era promessa. Por quê? Porque aqui, né, quando Noé amaldiçoou Cã e Cã sua nação, estabeleceu o seu povo para o lado africano, então eles acreditavam que todo negro era amaldiçoado, que tinha que servir Sem e Jafé, os descendentes. Então eles acreditavam que eles estavam fazendo a coisa certa, que era promessa, que eles tinham que fazer. Por isso, e quando a gente olha hoje um filme, a gente fala por que judiavam dos escravos, por que realizava isso, por que fazia isso, de quantos negros morreram, quantas pessoas morreram, né, sem ter a bênção, sem receber a graça de Deus, muitas vezes discriminados. Né? Por quê? Porque eles acreditavam que a raça negra era amaldiçoada. Então, queridos, olha só como que a Bíblia nos ensina muita coisa, a Bíblia nos mostra muita coisa. E quando nós não compreendemos a palavra, também ficamos aí sofrendo. Ontem mesmo eu estava conversando sobre um grupo de pessoas aí que estavam prevendo a volta de Jesus, num dia aí, acho que foi na Semana Santa, né? E pessoas acreditando que na Semana Santa Jesus ia voltar naquela Semana Santa, estavam preparando, vendendo as coisas, já se preparando para a volta de Jesus. E a palavra nos ensina que Jesus vai voltar e nem ele sabe, a não ser Deus que conhece todas as coisas, que sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então, meu querido, em nenhum momento a Bíblia mostra dia, data, hora. Então guarda isso. Se alguém vier falando assim, olha, tal dia Jesus vai voltar, é mentira, é profetada, coisas que a Bíblia não ensina. Então, meu querido, é muito importante você conhecer a palavra, para que você possa defender a sua fé, para que você possa entender o Deus que você serve, conhecer o Deus que você serve. Então, esses estudos aqui, parece que a gente está trabalhando com formiguinha, né? No ritmo de formiguinha. Parece que, pastor, será que eu vou conseguir aprender? Consegue. Né? O discipulado é assim, todos os dias. Nós vamos ter aqui 2 aulas por semana, de terça e quinta. Então é importante que você, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, você possa dizer assim, puxa, eu vou assistir na minha casa, eu vou tentar aprender alguma coisa. Não é assim? Então, queridos, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar isso com você, compartilhar isso com alguém da tua casa, da tua família, que você estivesse buscando conhecimento, tá? Então, terminamos falando sobre a Torre de Babel e esse homem aqui, Nimrod, porque Nimrod ele veio da descendência de Cã. Então, quando Nimrod, a Bíblia fala que Nimrod era um homem muito inteligente, um homem muito valente, e ele tem a ideia de ajuntar toda uma nação, um povo ali, e ele disse, nós vamos ficar todo mundo aqui, nós vamos ter o mesmo pensamento, nós vamos trabalhar da mesma maneira. E Nimrod, ele tinha um projeto audacioso. Nimrod começou a construir a chamada Torre de Babel, e essa Torre de Babel ele queria chegar até os céus. E aí a gente vê Deus aparecendo falando assim, olha, o desejo do coração, a vontade deles, isso para eles não vai ser, eles vão chegar, eles vão fazer grandes coisas, eles vão fazer proezas, porque
A vontade no coração deles é muito grande. E aí, olhando assim por cima, superficialmente, né, a gente dando uma olhadinha meio por cima, a gente fala, nossa, como Deus foi, né? Deus não viu que Nimrod estava fazendo uma cidade grande, uma torre. Olha, eles estavam trabalhando junto, eles estavam lá produzindo, da mesma, eles não estavam fazendo mal para ninguém, né? Poderia falar assim, eles não estavam, Nimrod não estava fazendo mal para ninguém. Olha como Deus é carrasco, Deus não quer que ninguém se apareça, Deus, ele não quer que ninguém crie as coisas, ele quer limitar o homem, e não é bem isso. Deus, ele sabe o nosso coração. É por isso que Satanás, ele foi destituído do céu, porque o coração de Satanás era um coração perverso, era um coração maligno, era um coração orgulhoso. E Deus viu que o coração de Nimrod não era somente fazer uma cidade, construir uma bela torre, cuidar para que aquelas pessoas ficassem juntos, para que aquela nação fosse uma nação poderosa. Não, Nimrod, ele era descendente de Cã, ele queria se vingar das outras pessoas. Nós vamos formar aqui porque eu vou vingar o meu avô, eu vou vingar aquilo que fizeram, aquilo que falaram contra o meu avô. Então, o interesse de Nimrod era vingança. Então, quando Deus vê essa atitude, quando Deus vê essa situação no coração querendo crescer, e Nimrod, ele começou a ver que nada era impossível, ele conseguia. Você já parou para imaginar que naquela época, como eles chegaram a construir uma torre, e a torre era uma torre grande, e eles foram construindo, eles foram fazendo, produzindo tijolos, eles foram fazendo coisas, era uma torre grandiosa. Então, queridos, a gente vê que Nimrod era um homem inteligente, que Deus estava dando sabedoria a ele, mas ele estava usando aquela sabedoria para o lado ruim, para o lado maligno, para o lado que Deus desaprova. Então Deus conheceu o coração de Nimrod. Então, queridos, quando Deus vai ali, então ele confunde a língua das pessoas. Então Deus começa ali, começou o quê? O italiano, né? Daí Deus confundiu, porque eles tinham o mesmo pensamento, porque eles se entendiam. E quando Deus ali coloca divisão nas suas palavras, naquilo que eles falavam, né? Divisão no idioma, né? Então eles começaram ali, começou o americano, ali começou o espanhol, ali começou o italiano, o japonês. Daí cada um se ajuntou com aqueles que eles se entendiam, e cada um foi montar a sua nação, cada um foi montar a sua cidade, cada um foi se espalhar, e eles se espalharam pela terra, e aquela torre acabou paralisada. Então Deus não paralisou o projeto, o conhecimento, o homem produzir, o homem multiplicar, porque Deus queria que o homem multiplicasse. Essa é a promessa, né? Uma das coisas que eu vou falar muito hoje é sobre as promessas. Quando a gente prega na igreja, a gente fala sobre promessa. Quem tem promessa? Todo mundo levanta a mão e fala, puxa, eu tenho promessa. Quem tem promessa aí? Todo mundo levanta a mão e fala assim, eu tenho promessa. Ah, eu tenho promessa. Aí quando a gente pergunta, mas quais são as promessas que você tem? Aí a pessoa fica em dúvida, porque a pessoa não sabe falar quais as promessas que ela tem, porque a maioria das pessoas desconhecem as promessas, a maioria das pessoas desconhecem, né, a palavra do Senhor. Por que é que quando a gente precisa de alguma coisa, no sentido de uma lei, de uma regra, a gente procura um advogado para que eles nos ajudem? Porque eles conhecem as leis, eles conhecem os caminhos que a gente pode conquistar aquela situação, aquela dificuldade que estamos passando, seja no âmbito de uma compra que fizemos, de um emprego que saímos. Então o advogado, ele tem o caminho, ele conhece a lei, ele sabe, tanto que o outro advogado vai também utilizar a lei para poder fazer a defesa, para poder fazer a acusação. Então, queridos, o cristão, eu posso ver que o cristão, ele é um pouco, a gente pode dizer que o cristão, ele é um pouco crente mendigo, né? É um crente, quando a gente fala cristão, é aquele que acredita em Jesus, aquele que acredita em Deus. Tem muita gente mendigo, ele não conhece Jesus, ele não conhece a Deus, ele não conhece a Bíblia. Qualquer nova informação que vem, ele já cai. Se vier um vídeo na internet, ele já cai.
Tinha gente acreditando numa profecia que foi liberado aí dia 8 de maio, era para todo mundo ficar dentro da casa, guardar alimento, né? Foi liberado, não sei se você chegou para vocês, era uma profecia que a pessoa falava que dia 8 de maio um espírito maligno ia vir bater palma na porta da casa da gente, que não era para a gente abrir o portão da casa da gente, que esse espírito maligno ia entrar, ia destruir, ia matar toda a nossa família, que era para a gente ficar uma semana, e que haveria uma escuridão em toda a terra, que a gente ficaria 5 dias no escuro, que a gente ficaria 5 dias sem alimento, 5 dias sem energia elétrica. Então, queridos, alguns irmãos me procuraram falando, pastor, eu estou assustado, o que eu vou fazer, o que eu vou... Daí eu fui na palavra e fui orientar as pessoas na palavra, indicando, mostrando, ensinando, falando assim, calma. Então, a gente percebe que as pessoas, elas têm dificuldade, porque tudo hoje tem um monte de gente inventando coisa, tem um monte de gente postando coisa, tem um monte de gente na internet dando ensinamento, tem um monte de gente, tem coach para tudo quanto é lado agora, tem gente falando e aproveitando esse tempo de live, né? Tem um monte de gente colocando ensinamento e tem um monte de gente da igreja caindo em tudo quanto é, né? Aí recebe um vídeo, acredita naquele vídeo, recebe uma música, acredita naquela música, recebe uma palavra, recebe alguém na casa, a pessoa vem na casa falando. Então, queridos, uma coisa que é muito importante, o como Deus trabalha. Deus trabalha através do que está dentro do meu coração. Então, Deus conhece o meu coração. Deus conhecia o coração de Nimrod. Deus sabia que o coração de Nimrod não era um coração que ele queria alguma coisa, ele queria algo diferente, ele estava tentando trazer alguma coisa diferente, querendo trazer algo que eu podia dizer assim, algo ruim para a vida das pessoas. Ele estava, no coração dele estava muito machucado, muito balançado, ele queria se vingar daquilo que foi feito com o seu avô. Por isso, nesta tarde, meu querido, eu separei aqui o Salmo 139. Vamos ler o Salmo 139? Para a gente dar sequência à nossa meditação, Salmo 139. Salmo está na Bíblia, tá bom? Salmo 139, versículo 1, o salmista diz assim, ó: Senhor, tu tens me procurado e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e entendes todos os meus pensamentos de longe. Cerca as minhas veredas e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, tu sabes de tudo, e tu envolves por trás e por frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que não posso alcançá-lo. Por onde eu irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua presença. Então esse Salmo 139, gostaria que você guardasse o Salmo 139. O Senhor fala assim, o salmista diz assim: o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me cerca pela frente, o Senhor me cerca por trás. Não tenho aonde eu me esconder que o Senhor não saiba. O Senhor, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. Eu já ouvi pessoas falando assim, para que eu vou orar se Deus conhece todas as coisas? Por que eu vou falar se Deus conhece o meu pensamento? Tem pessoas que falam assim, já ouvi pessoas falando assim, eu oro em pensamento, para que o inimigo não escute aquilo que eu oro. E eu vou dizer para você, quando você quiser orar em pensamento, escolha tua. Mas eu quero dizer aqui, dar uma dica para você, que o Senhor em Mateus 18, o Senhor diz assim: e tudo que ligares aqui na terra será ligado também no céu. E tudo que desligares aqui na terra será também desligado no céu. No Salmo 91, o Senhor fala assim que o Senhor dará ordem para os anjos ao nosso respeito. Como o Senhor vai dar a ordem ao nosso respeito para nos proteger? Né? De acordo com aquilo que pedimos, de acordo com aquilo que colocamos, de acordo com aquilo que sai das nossas palavras. Então, no mundo espiritual, é importante você falar nas orações, você repreender, você abençoar o teu filho, você declarar, porque, irmãos,
A promessa de Deus, as bênçãos de Deus chegarão na nossa vida através das nossas palavras. E aí eu vejo que o diabo ele fica muito preocupado com aquilo que vamos falar. Então o que ele quer fazer? Encher o meu coração de ódio, encher o meu coração de desânimo, encher o meu coração de tantas coisas ruins que eu vou ficar ali como Nimrod, uma pessoa sábia, uma pessoa que podia produzir coisas boas e estava produzindo coisas ruins. E quando nosso coração está cheio de coisas ruins, nós só vamos produzir coisas ruins. E a gente começa a produzir coisas ruins, não somente fazendo, né? Fazendo ali tipo, vou fazer um arroz. Fiz um arroz ruim porque eu estou com coisas ruins dentro de mim. Não. Eu quero dizer assim que a gente produz coisas ruins nas nossas atitudes, falando coisas ruins. Porque quando o nosso coração ele está contaminado, nós também começamos, as nossas palavras são contaminadas. Você vê uma pessoa, irmãos, você conhece uma pessoa por dentro quando você conversa com ela. Então, por isso que quando a gente vai entrar num trabalho, fica aqui a você que está nos assistindo, que vai fazer uma entrevista, quando você vai entrar num trabalho, por que é que a psicóloga ela começa a fazer umas perguntas sem sentido, umas perguntas, por que você quer entrar na empresa? Porque como é tua casa? Você gosta de criança? Você gosta de animais? Você fala assim, que pergunta, eu estou entrando para trabalhar, por que ela quer saber se eu gosto de animais, se eu gosto de criança? Para ela saber o que está dentro do teu coração. Então, a boca fala o que o coração está cheio. Então, meus queridos, veja que depois de Nimrod, Deus também ele fica um tempo sem usar, sem trabalhar na vida de ninguém. Lembra que Deus destruiu toda a terra com dilúvio, depois veio essa Torre de Babel, Deus ficou em silêncio, até que Deus chega na vida desse homem chamado Abraão. Lá na frente, no capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a ver quem? Abraão. Mas Deus começa a enxergar o coração de Abraão. Então, querido, você quer ser abençoado? Começa a liberar o teu coração, começa a preparar o teu coração para receber coisas boas. Por isso que a gente vai na igreja. Porque quando a gente está no nosso dia a dia, o que nós vamos observar, o que nós vamos absorver na nossa vida, né? Hoje, quando a gente assiste televisão, se você começar a assistir televisão desde as 4 da manhã até o último jornal da noite, o que o teu coração vai estar cheio do quê? De coronavírus, de não saia de casa, você vai morrer, tantas mortes, tanta gente, isso aconteceu, desemprego, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque roubaram alguém, então porque mataram alguém, porque a gente vai enchendo aquilo. E já imaginou, querido, a gente tem, às vezes, a maioria das pessoas eles conseguem ir na igreja uma vez por semana, né? E você acha que uma vez por semana meia é suficiente, porque meia hora de louvor, praticamente, né? A gente faz meia hora de louvor, que a pessoa está ali dentro da igreja, a pessoa está mais vendo quantas voltas dá o ventilador, porque até a pessoa se esquentar, até a pessoa chegar, pedir perdão, porque eu quero dizer, para ir na igreja tem que ter muita força de vontade, né? Porque tem gente que vai na igreja porque ele tem um cargo, que ele vai cantar, porque ele vai tocar, porque ele é um diácono, e ele vai na igreja, porque eu estou escalado hoje. Querido, se você que está aqui ouvindo esta palavra, não vá assim na casa do Senhor, né? Então, pastor, beleza, era tudo que eu precisava, vou entregar meu cargo, vou entregar isso, vou entregar aquilo, porque eu não estou fazendo as coisas certas. Não, meu querido, não é assim, não vá fazer assim. É tudo que o inimigo quer que você deixe o campo de batalha, que você entregue para outras pessoas fazerem. Se Deus está dando essa oportunidade, se Deus escolheu um homem que o pai dele era rico, o pai dele tinha tantas coisas, mas Deus foi lá e procurou, achou um coração, achou Abraão. Deus falou assim, agora, através da vida de Abraão, eu vou formar toda a nação de Israel, eu vou formar a minha nação. Deus queria nascer um povo, Deus queria produzir algo diferente, um povo, uma nação. Depois você vai lá, o que Deus começou na vida de Abraão, você vai ver lá aquele povo no deserto. Deus começou com um filho. Deus, ele quer trabalhar na nossa igreja. Se você tem um cargo, é porque Deus viu isso no teu coração. Deus viu o desejo do teu coração. Deus viu a vontade no teu coração de fazer algo diferente, de fazer algo por alguém. Quando a gente trabalha na casa do Senhor,
a gente está fazendo algo por alguém. Deus me descobriu aos 10 anos de idade, eu entrei na igreja, fiquei na igreja, participei de escola dominical, escola bíblica, é, tive as minhas dificuldades para aprender a palavra como você tem, tive minhas dúvidas, mas eu quero dizer a você, quando você vai abrindo o teu coração, você vai vendo pessoas sendo libertas, você que é uma professora de criança, você que é um diácono, quando você vê alguém sendo bem atendido na casa do Senhor, quando você vê uma criança te abraçando e falando assim, olha tia, eu vou descer as águas do batismo porque eu aprendi no cultinho, isso é gratificante. Você vê as famílias sendo abençoadas, é gratificante. Você ver as pessoas testemunhando na casa do Senhor é gratificante. Você fazer uma oração e a pessoa vir contar, testemunhar do que Deus fez na vida dela é muito gratificante, porque como nós estamos falando hoje, Nimrod estava querendo fazer uma coisa boa, porém a intenção dele era uma intenção ruim, de destruição, de vingança, de fazer coisas ruins. Nós vemos aqui um Abraão que tinha um coração disposto a fazer, mas ele não podia ter filhos, porque a esposa de e ele não podia ser pai. O maior sonho naquela época era você ser pai. Abraão não podia ser pai, mas o coração de Abraão permanecia reto diante do Senhor. Então, meu querido, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, daquilo que eu sonhei para mim, mas o que nós temos que ter na nossa vida é o nosso coração. Então, meu querido, o que está no teu coração? Hoje eu vou falar muito sobre o coração, porque às vezes a gente carrega no nosso coração tanta mágoa, a gente carrega no nosso coração tanta tristeza, a gente carrega no nosso coração tanto fardo, a gente carrega no nosso coração tudo aquilo que o diabo vai entulhando, ele vai entulhando na nossa vida. Aí quando a gente chega na igreja, é difícil a gente ter sintonia com o Senhor, a nossa alma ter sintonia com Deus, porque nós estamos cheios de tantas outras coisas. Então alivia o teu coração. E aí Deus escolhe Abraão e libera uma promessa na vida dele. Então promessa, meu querido, a Bíblia está cheia de promessas. Eu coloquei uma chamadinha lá no Facebook, eu não sei se você lembra, mas na minha época existia uma caixinha, né? Na minha época, eu posso dizer assim, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, existia uma caixinha, até nos dias de hoje ainda existe, né? Uma caixinha de promessa. Então a pessoa tinha uma caixinha assim e ela tirava tinha vários assim, como que eu posso dizer assim, vários versículos, e esses versículos representavam uma promessa de Deus para a nossa vida. É mais ou menos naquela brincadeira que tem o papagaio, você vai lá na praça, né, tem um cara com um papagaio, ele toca uma musiquinha, o papagaio sai da gaiola, pega lá o passarinho, pega lá uma promessinha, uma palavra, uma frase, e aquele passarinho dá aquilo lá pra gente, e a gente lê aquela frase de boas coisas, a gente fala, nossa, olha o passarinho foi lá, o passarinho da sorte, chamado passarinho da sorte. E aquela caixinha também, ele tinha muitos textos ali, e esses textos eram chamados de promessas, as promessas de Deus. E Deus, na sua palavra, tem muitas promessas. Uma das maiores, das melhores promessas, que a gente pode dizer assim, a top da top da top, é a promessa de Deus recuperando o homem, porque a gente vê desde Gênesis Apocalipse Deus querendo trazer o homem de volta, Deus querendo resgatar o homem. Então, a maior prova de Deus é a salvação através de Jesus para a nossa vida. A maior promessa de todas é a nossa salvação. Então, quando alguém te perguntar, você tem promessa? Você vai dizer assim, eu tenho promessa através de Jesus, porque Jesus conseguiu para mim a salvação. É uma promessa de Deus para a nossa vida. E tirando esta maior promessa, que é a salvação, nós temos outras promessas que a Bíblia nos mostra. A proteção dos anjos, a bênção do Senhor para a nossa casa. Quando Deus escolhe Abraão, Deus fala assim, você vai ser pai de uma grande nação. Tudo que você tocar, eu abençoarei. Tudo que você fizer, eu abençoarei. Então, muitas coisas que Deus declarou lá na vida de Abraão, hoje chega na nossa vida através de Jesus. Porque Jesus é a ponte das promessas do Velho Testamento para a nossa vida. É as coisas que Deus prometeu para aquela nação, Jesus está ligando hoje na nossa vida. As promessas de bênção, de multiplicação, de colheita. Então, aquela caixinha de promessa, a gente orava e falava assim, vou tirar uma promessa de Deus para a minha vida. Tinha pessoas que tiravam uma promessa todos os dias, tiravam lá um versículo, que gostoso, né?
sempre tinha uma palavra boa, sempre tinha uma palavra de ânimo, sempre Deus ia falar uma coisa boa. Então, meu querido, Deus tem uma promessa para cada dia do ano, para cada um de nós, irmãos. Se você vê na palavra do Senhor, existem várias promessas de Deus para a nossa vida. Então, meu querido, todos nós temos promessas. As bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre o teu filho, tem promessa para a tua família, tem promessa para o teu trabalho, tem promessa para a tua vida financeira, tem promessa para Deus cuidar. Mas uma coisa, o teu coração tem que estar preparado para receber as promessas de Deus. Se o teu coração estiver incrédulo, se o teu coração estiver contaminado, se o teu coração estiver em dúvida, se o teu coração estiver dividido, se o teu coração não estiver no mesmo pensamento que Deus tem para a tua vida, você não vai alcançar nada das bênçãos de Deus. Você não vai ser abençoado, você não vai ser frutífero, você não vai ser bem sucedido, porque o teu coração está distante. Então tudo que Deus quer na nossa vida é um coração preparado. Então eu vou te dar uma dica. Meu querido, todas as vezes que você vê que você está um pouco afastado do Senhor, dobra o teu joelho no teu quarto, ou a mesmo que você tem vergonha, você vai dirigir, então fale com Deus, põe um louvor lá no rádio e fale com Deus, fala: Senhor, eu estou tão distante, eu peço perdão, eu peço que o Senhor Deus me resgate, eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que o Senhor limpe, Deus, o meu coração está cheio de palavrão, o meu coração está cheio de coisas ruins, o meu coração está cheio de pensamentos impuros. Senhor, vai limpando o meu coração. Fala com Deus assim. Deus vai limpando o meu coração. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não sei orar. Orar é uma conversa com Deus, é você falar o que está aqui dentro do teu coração. Tem gente que ele quer fazer uma linda oração, né? Eu já vi pessoas fazendo orações maravilhosas. Deus de Abraão, de Isaac, Deus da Bíblia, falando, citando versículos, né? Levantando a mão, gritando, dando pulinho, e ele se arrepia, ele grita, e ele fala Deus de uma maneira grandiosa: Deus de Moisés, Deus maravilhoso, Deus de todas as nações. Irmãos, fala assim: Pai, pronto, abre o teu coração: Pai, estou triste hoje, Pai. Jesus na cruz fala: Pai, porque o Senhor me abandonou? Eu senti a tua falta, estou sentindo a tua falta aqui. Jesus foi sincero ali na cruz. Jesus, ele não teve vergonha. Jesus não ficou medindo as palavras para falar. E muitas vezes a gente fica medindo as palavras, a gente acha que Deus só escuta orações bem feitas. Deus escuta você, Deus conhece o meu coração. Salmo 139, Deus conhece por trás e por frente. Deus conhece, tu, Senhor, me cercas. Antes que as palavras saiam da minha boca, o Senhor já conhece. Conhece o quê? Conhece o meu coração. Por isso que Deus interrompeu o trabalho da Torre de Babel, porque conhecia o coração de Nimrod. Deus abençoou a vida de Abraão porque conhecia o coração de Abraão. E Deus vai te abençoar porque Ele conhece o teu coração. Talvez hoje o teu coração está sangrando. Talvez hoje dentro de você aqui você fala: pastor, eu só estou aqui pela fé, eu estou querendo largar meu cargo, eu estou querendo desistir, eu estou querendo abandonar, eu estou querendo, olha, quando eu voltar, talvez eu mude de igreja, olha, talvez eu vá pegar um outro caminho. Não, querido, deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar o teu coração. Será que é a vontade da carne? Será que é a vontade de Deus? Deixa Deus tratar aí no teu coração, deixa Deus falar no teu coração. Eu também já tive pensamentos assim: olha, vou deixar de pregar, olha, vou pegar um outro caminho, mas Deus sempre vem e fala no meu coração daquilo que Ele deseja para mim, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe que todas as vezes que eu faço com amor. Eu poderia estar fazendo o meu trabalho hoje, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar fazendo tantas coisas, mas o Senhor me colocou aqui para cuidar de pessoas, e eu preciso cuidar de você, eu preciso liberar a palavra. Talvez as pessoas falem: pastor, só tem aqui algumas pessoas assistindo, mas eu não sei qual é o propósito de Deus, querido. Eu não sei se depois lá de noite alguém vai assistir, eu não sei se alguém vai compartilhar esse estudo para a família, para alguém. Eu sei que Deus tem o trabalho dele, eu só estou aqui sendo o canal de Deus. Eu não posso conhecer o jeito que Deus trabalha, tentar achar a maneira como Deus trabalha, mas eu tenho que ser o quê? Instrumento nas mãos do Senhor. Abraão foi instrumento nas mãos do Senhor. Jesus foi um instrumento nas mãos de Deus, porque Jesus disse assim: Pai, está aqui, né? Quando ele estava na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa por todos os pecados que esses soldados fizeram.
está consumado, está declarado, está decretado, né? Estou entregando a minha vida, né? A minha alma nas tuas mãos, o meu espírito nas tuas mãos. Oh, meu querido, Jesus estava deixando Deus trabalhar na vida dele. E eu quero dizer a você, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus cuidar da tua vida, deixa Deus transformar o teu coração, a tua casa, o teu familiar, a tua vida, em todas as áreas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos ver aqui Deus liberando uma promessa na vida de Abraão. Tá? Quando você lê lá Gênesis capítulo 12, você vai ver Deus falando com Abraão. Mas para isso, nós vamos mudar o assunto agora e vamos falar sobre como está a sua autoestima. Eu coloquei aqui esta palavra autoestima para a gente trabalhar um pouquinho. Terça-feira passada nós falamos aqui sobre temperamentos, né? Algumas pessoas, eu vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo assim, ai pastor, eu já descobri o meu temperamento, né? Pessoas que têm temperamentos explosivos, tem pessoas que têm temperamentos são mais tímidos, são pessoas que são mais calmos, né? Você vê, né? Assiste aquele programa Casos de Família ali, as pessoas já falam, já vão brigando, discutindo, né? E às vezes eu já vi também pessoas assim que discutem tão baixinho que você nem percebe que eles estão brigando. Então, maneiras de expressões. E é muito importante, queridos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está em casa, a gente precisa ter o quê? A autoestima elevada, lá em cima. Tem muita gente falando que uma autoestima baixa faz com que a gente também tenha o quê? Todos os sonhos e os projetos de Deus também são também paralisados na nossa vida. Então, meu querido, eu gostaria muito de trabalhar nesta tarde, nesses minutinhos que a gente tem aqui antes de terminar a aula, falando sobre esse tema aqui, como está a sua autoestima. Então, a autoestima, ela vem da experiência que nós tivemos com pessoas, né? Pessoais, quer dizer, né? Pessoais. Experiência. Então, a autoestima na nossa vida, ela é um resultado das nossas experiências pessoais. Então, queridos, eu quero dizer aqui que tudo começa com um bom resultado, mas nem sempre o bom resultado vai vir na nossa vida, pode ter certeza disso. Você vai lá, começa a trabalhar, você fala assim, puxa, você abre a tua empresa, você fala assim, eu creio que esse produto vai vender, eu vou vender, vai acontecer, e daí de repente nada dá certo na tua vida, não consegue vender, o teu ponto parece que não dá certo, nada dá certo na tua vida, o que vai acontecer? Aquele negócio que você começou, aquele trabalho que você começou tão bem, com a autoestima elevada, confiante em você, de repente você percebe que aquilo ali vai por água abaixo. E aí você fica frustrado, vem aquele sentimento de frustração. Você vê que isso aí mexe com o nosso coração? Quando uma pessoa está frustrada, quando ela vai na igreja, você acha que ela consegue se libertar porque o coração dela está cheio do quê? De frustração. E quando a gente libera uma palavra assim, olha, Deus tem algo novo para a tua vida, Deus vai fazer algo diferente, aí a pessoa está com o coração frustrado, a autoestima baixa, o que ela fala? Bom, essa palavra não é para mim, porque eu sou um perdedor, eu sou um derrotado, eu sou feio, eu não tenho, Deus não vai me abençoar, eu sou azarado. Tem pessoas que já falam assim, eu sou azarado, eu nunca ganhei, eu não vou conseguir. Não é verdade, irmãos? A mesma situação aí das pessoas que estão aí fazendo, né, fizeram aquele pedido do auxílio de R$ 600, daí você vê um falando, eu consegui receber, eu recebi, daí você está em análise, aí você fala assim, tá vendo? Para mim as coisas não caminham, para mim não dá certo, eu não tenho, eu não consigo, eu não vou, ó dia, ó azar, para mim é só capeta, para mim é só demônio, eu começo a namorar, ninguém fica comigo. Então você já está se acostumando, por causa de algumas experiências negativas, você já se declara um perdedor. Você esquece rapidamente das promessas de Deus na tua vida. Então, querido, eu quero dizer para você, podemos ter experiências ruins, podemos ter perdas na nossa vida, podemos ter fracassos na nossa vida, nem tudo vai dar certo, nem sempre vamos tomar as decisões certas, mas eu quero dizer, nunca permita que as experiências ruins tomem conta do teu coração.
toma conta do teu coração, nada na tua vida vai frutificar, porque tudo que nascer na tua vida vai nascer morto, porque o teu coração está tão contaminado que não vai gerar nada. O coração, queridos, é eu queria que você entendesse aqui que o nosso coração, ele é a terra que vai brotar o nosso sonho, vai brotar a nossa fé. Quando Jesus chega para entrar na casa de um centurião romano, porque o servo dele estava doente, o centurião romano manda avisar Jesus: não precisa entrar na minha casa, basta apenas uma palavra tua, porque eu sou homem, líder, eu sou um homem que tem muitas pessoas que trabalham, que recebem as minhas ordens. E quando eu digo para um soldado vai, ele vai. Quando eu digo para outro soldado vem, ele vem. Então, eu agora sou um dos teus soldados, Jesus. Então, basta apenas uma palavra tua, porque eu creio que o meu servo vai ser curado. Então, no coração dele, ele já estava trabalhando a fé, ele tinha uma autoestima, ele tinha as experiências boas na vida dele de liderança. Então, quando ele só queria uma palavra de Jesus, não precisava nem Jesus vir na casa dele. Então, a fé daquele homem foi tão grande, porque o nosso coração é um terreno fértil, tanto para desgraça como para coisas boas, tanto para acreditar como para desacreditar, como para ter fé e como para não ter fé. Tudo começa dentro do nosso coração. Nós vamos ver que Abraão, no decorrer das nossas aulas aqui, nós vamos estudar Abraão, nós vamos perceber que Abraão teve dificuldade, teve muitas experiências ruins. Abraão teve momentos que ele mentiu, Abraão teve momentos que ele fracassou, Abraão teve momentos que ele desobedeceu, mas Deus continuou realizando, porque o coração de Abraão sempre foi um coração honesto a Deus. Então, meu querido, caiu, vamos levantar. Fracassou, vamos se posicionar. Não permita que as experiências pessoais e ruins da tua vida entrem no teu coração e tirem a bênção de Deus da tua casa, da tua vida e da tua família. Tá? Uma das outras coisas aqui que é importante a gente falar para uma pessoa ter uma autoestima boa é as emoções. As emoções de uma pessoa faz muita diferença na vida dela. Se as emoções, ela não consegue controlar as suas emoções, ela não tem uma crença, ela não acredita em ninguém, o coração dela também fica vago. O ser humano, ele foi produzido, ele foi constituído para que ele pudesse ter o quê? Ele pudesse ter sempre uma crença. E quando a gente fala crença, eu não estou falando de religião. Ele tem que acreditar em alguma coisa, ele tem que acreditar que ele é bom, ele tem que acreditar que ele é esperto, ele tem que acreditar que ele pode, ele tem que acreditar que ele pode fazer coisas boas, ele tem que acreditar em si mesmo. Tem pessoas que não acreditam em si, tem pessoas que não acreditam que ele é bom, que ele pode ser, tem pessoas que às vezes as pessoas convidam ele para fazer: olha, convidei você para vir aqui dar uma palavra, convidei você para me ensinar a gente fazer um bolo, convidei você porque você é um bom mecânico. E a pessoa fala assim: ai, mas eu não sou um bom mecânico, eu não consigo fazer, ai, é engano seu, né? Às vezes a pessoa fala assim: ai, eu sei que você quer falar isso comigo, mas você está falando isso, mas eu não sou tudo isso que você está falando, ai, não fale isso de mim. Tem gente que não gosta de receber elogio. Queridos, deixa as pessoas te elogiarem, receba bons elogios. Tem gente que fala assim: ai, todo elogio seja para o Senhor, ai, eu quero ser uma pessoa humilde. Não, humildade não diz respeito a você desmerecer aquilo que as pessoas estão falando. Receba com carinho. Tem gente que fala assim: ai, toda a glória para Deus, eu não sou. Não, receba. Se a pessoa chegar para você e falar assim: você é um bom profissional, obrigado, agradeça a pessoa. Se a pessoa chegar para você: pastor, que boa palavra, obrigado, fruto do meu trabalho, e significa que eu estou trabalhando bem, significa que eu estou fazendo as coisas certas. Então isso é muito importante. Nós precisamos acreditar. Acredite em você, acredite que você pode. Outra coisa que faz com que a nossa autoestima ela fique elevada: o nosso comportamento. Tem pessoas que têm comportamento negativo, comportamento ruim. Ele só exala coisas ruins, ele só tem atitude ruim, ele não produz nada de bom na vida, ele não ajuda ninguém, ele não faz nada na igreja, ele não ajuda no ambiente de trabalho, ele não faz nada para ninguém, não faz um favor para ninguém. Então, meu querido, aí ele fala: tá vendo? As coisas não dão certo na minha vida porque você tem comportamentos. O teu comportamento vai dizer quem você é. Então é muito importante as tuas atitudes serem atitudes boas. Procure ter atitude boa.
no teu trabalho, com os teus amigos, com a tua família, com a tua casa, dentro da igreja. Ajude o pastor, ajude a igreja, abençoe. Oh, meu querido, quanto isso é importante na nossa vida. É importante você ter uma autoimagem de você, para que você tenha uma autoestima. Autoimagem. Quem é você? Quem é você? Se você não valoriza você, como que as pessoas vão te valorizar? Você tem que passar uma imagem. Penteia o teu cabelo, se arruma, faz uma dieta, procura emagrecer, procura fazer uma caminhada. Não é a pessoa magra que vai fazer você uma pessoa cheia de autoestima. Não, é você estar bem com você, é você olhar no espelho e falar assim, eu me sinto bem, eu gosto daquilo que eu faço. Então é importante, meu querido, você olhar para esses tipos de coisa. Como é que está o teu coração? Veja que eu estou usando dois homens aqui, Nimrod na Bíblia, que o coração dele é um coração maligno. E estou usando Abraão, um homem que estava ali, quietinho, não podia ter filho, de repente Deus vai lá. Deus não poderia escolher para ter uma grande nação, Deus não poderia escolher aquele que tem muito filho, mas Deus vai lá e escolhe um que não tinha filho nenhum, para começar uma nação dele, porque Deus viu o coração. Abraão acreditava nele. Acredite em você, acredite que você pode, acredite que você consegue. Avance, não deixe as pessoas falarem que você não consegue, não deixe as pessoas ditarem as regras, falarem que você nunca vai chegar em lugar nenhum. Eu quero declarar sobre a tua vida as promessas e as bênçãos de Deus. Vou terminar esse estudo aqui, lendo aqui um texto que está em Êxodo capítulo 3. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Tá bom? Nós vamos terminar falando de Moisés. Pensa num cara que foi chamado para exercer uma grande função, que era livrar mais de 2 milhões de pessoas, e Deus já estava trabalhando no coração dele, até que Moisés ele sai ali, ele já achava que era o tempo dele, ele mata um egípcio, aí ele tem que fugir, ele fica 40 anos esquecido no deserto. Então, na cabeça de Moisés, ele achava assim, pronto, Deus me livra da morte, Deus me coloca lá dentro do Egito, eu aprendo a linguagem do Egito, a língua do Egito, eu aprendo os conhecimentos do Egito. Moisés sabia que ele era o separado de Deus, Moisés sabia que ele era o escolhido de Deus, Moisés sabia por que ele estava ali, mas quando ele mata um egípcio, ele fala assim, coloquei todo o projeto de Deus por água abaixo, eu perdi. E aí ele fica 40 anos no deserto escondido. Então ele já formou família lá no deserto, ele já estava trabalhando no deserto, ele acreditava que nunca mais Deus lembraria dele. De repente Deus lembra e Deus começa a falar com ele depois de 40 anos. Você já parou para pensar? E olha só como é que estava. Quando a gente vê a história de Moisés, a gente vê que Moisés, quando mata um egípcio, Moisés estava todo, né? Moisés estava produzindo, Moisés se achava, porque ele andava no palácio, ele estava junto com o faraó, ele morava. Agora Moisés está onde? 40 anos morando no deserto, tirando ovelha, né? Lá, sendo um fazendeiro, cuidando de gado, cuidando de ovelha, cheirando ovelha. Moisés acreditava que ele não seria mais escolhido por Deus. E Deus vai lá. Por isso eu vou dizer uma coisa para você, bem séria agora. Deus não vai desistir de você tão cedo. Deus não desiste de você. Ou melhor, né? A melhor frase, Deus não vai desistir de você. Não importa o teu erro, não importa a tua falha, não importa o teu pecado, não importa onde você estiver. Deus não desiste de você. Tá bom? Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá até Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo. Deus disse assim: Certamente estarei contigo. E será por sinal para ti que enviei. E quando tiveres tirado o povo do Egito, vos servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando vires os filhos de Israel, quando os filhos de Israel me ver, eles vão dizer: O Deus dos vossos pais, né? Quem sou eu? Qual é o seu nome? Eles vão perguntar: Quem sou eu? Qual é o meu nome? De onde eu estou vindo? E Deus fala assim: diga que você está vindo porque eu estou te mandando. Eu sou o grande eu sou. E a gente vê aqui, se você continuar lendo esse texto aqui,
você vai ver que Moisés aqui, ele começa a dar muitas desculpas porque ele estava com uma autoestima completamente baixa. E às vezes a oportunidade do trabalho vai chegar na tua vida, a oportunidade de Deus vai chegar na tua casa, e muitas vezes tem muitas vezes algumas mulheres que falam assim, eu não consigo arrumar ninguém, mas quando vem alguém, você começa a menosprezar, você acha que você é incapaz, que você não consegue, que você não é. Vem uma oportunidade de trabalho, você fala assim, ai, eu não posso pegar porque eu não sou capaz, eu não consigo, porque você está com uma autoestima baixa. Então, peça para Deus te abençoar. Tudo começa no nosso coração. Amém, queridos? Tudo começa no nosso coração. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus porque você está aqui conosco. E eu conto com você na terça-feira que vem. Terça-feira que vem vamos falar mais uma palavra. E eu gostaria que você estivesse conosco mais uma vez. Quero desejar a você uma ótima tarde, final de tarde. E acompanhe o nosso culto hoje à noite. Culto de bênção, culto de vitória, culto de graça, ao vivo, também pelo Facebook. E depois a gente posta aí no YouTube. Deus te abençoe, meu querido, e que Deus possa te dar uma grande vitória. Para de ficar aí pensando que você não é ninguém. Tá certo? Para de tira isso do teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Até hoje à noite, 8 horas.